Saudações a todos com a santa paz do Senhor, amém. É com alegria que mais uma vez estamos aqui. Estou aqui junto com todos vós para falarmos um pouco sobre a palavra, sobre algumas coisas que o Senhor tem nos trazido em frente nesses últimos dias, tá? E que precisávamos estar trazendo conhecimento da Irmandade, ao conhecimento da igreja, tá? Porque muitas coisas, irmãos, nós repetimos como verdade e na verdade não é verdade, né? Mas pela falta do conhecimento dentro da palavra, a gente vem cometendo algumas gafes, alguns erros, tá? Mas o Senhor, Ele não toma isso como pecado, devido ao fato de nós não termos o devido conhecimento. Mas a palavra de Deus também nos ensina que o povo dele sofre por falta do conhecimento. Então é por isso que nas terças-feiras, nos domingos, a gente vem trazendo sempre alguma coisa nova para o conhecimento da igreja, para que esses erros não sejam repetidos, muitas vezes informação de um para outro, e até mesmo nos cultos, tá? Onde muitas vezes vemos esses erros acontecerem em cima dos púlpitos, o que é pior ainda, porque a igreja, ouvindo isso, vindo de um pastor, de alguém que está ali trazendo a mensagem da palavra, aquilo se torna uma verdade diante da igreja, e um vai repetindo para o outro aquilo que ouviu, e muitas vezes está errado, tá? Uma das coisas que Deus me trouxe em frente para poder estar trazendo ao conhecimento da igreja é a respeito da confusão das línguas, tá? Nós conhecemos a história da Torre de Babel, e nessa história da Torre de Babel, que está no capítulo 11 do livro de Gênesis, o primeiro livro da Bíblia. Vamos ler juntos? Gênesis 11, do versículo 1 ao versículo 9. Diz assim: toda a terra com uma mesma língua, e era toda a terra de uma mesma língua e de uma mesma fala. E aconteceu que, partindo eles do Oriente, acharam um vale na terra de Siná, e habitaram ali. E disseram uns aos outros: eia, façamos tijolos e queimemo-los bem. E foi-lhes o tijolo por pedra, e o betume por cal. E disseram: eia, edifiquemos nós uma cidade e uma torre cujo cume toque nos céus, e façamos-nos um nome para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse: eis que um povo é um, e todos têm uma mesma língua. E isto é o que começam a fazer. E agora não haverá restrição para tudo que eles intentarem fazer. Eia, desçamos e confundamos ali a sua língua, para que não entenda um a língua do outro. Assim o Senhor os espalhou dali sobre a face de toda a terra, e cessaram de edificar a cidade. Por isso se chamou seu nome Babel, porquanto ali confundiu o Senhor a língua de toda a terra, e dali os espalhou o Senhor sobre a face de toda a terra. Amém? Vemos aí, irmãos, a referência, a repetida frase toda a terra, e muitos julgam essa toda a terra como se fosse todo o planeta. E nós vamos entender aqui que quando o Senhor fala toda a terra, irmã Neide, a paz do Senhor Jesus, tudo bem? Então, quando nós falamos aqui, quando a passagem bíblica fala de toda a terra, não está se referindo a todo o planeta, está se referindo a toda aquela localidade. É como se aquilo tivesse acontecido aqui no Brasil,
e todos aqui do Brasil falam a língua portuguesa. Ou se acontecesse nos Estados Unidos, todo mundo lá fala inglês. Então alguém tentou fazer alguma coisa contra Deus, que no caso foi a Torre de Babel naquela época, e o Senhor confundiu a língua daquele povo, daquela terra, fazendo eles falarem diversas línguas, diversos idiomas, sendo todos um povo só. É como se todos aqui do Brasil viessem a falar o espanhol, o inglês, o mandarim. Então eles não teriam como se comunicar, porque falavam línguas diferentes. Mas pastor, como é que o senhor explica isso? Vamos voltar para o capítulo 10. No capítulo 10, no versículo 31, diz assim: estes são os filhos de Sem, segundo as suas famílias, segundo as suas línguas, em suas terras, em suas nações. Os irmãos notaram aí que no capítulo 10, que antecede a construção da Torre de Babel, já existiam outras nações, outras terras, e cada uma delas falavam as suas línguas. Então, fica evidente aqui que a Torre de Babel, o povo que construiu a Torre de Babel, era de uma única nacionalidade, uma única naturalidade, e o Senhor feriu eles com outras línguas. Mas os outros idiomas já existiam, porque no capítulo 10 falam que em outras terras existiam línguas diferentes. Amém? Ficou entendido? Que o capítulo 11 foi um castigo de Deus para uma nação, diversificando as línguas daquele povo, mas já existiam outros idiomas em outras nações no capítulo 10. Então, quando alguém vier dizer que a partir da Torre de Babel é que se vieram a existir novos idiomas, os irmãos não vão concordar com isso, porque a própria palavra nos diz que no capítulo 10 já existiam outras línguas, outras nações, outras terras e outros povos. Amém? Vamos agora para uma outra informação. Hoje nós vemos, irmãos, a Bíblia falar a respeito dos israelitas, vemos a Bíblia falar do povo hebreu, vemos a Bíblia falar do povo judeu, e muitos perguntam, mas não é o mesmo povo? Por que aqui é chamado de hebreus, israelitas, judeus, sendo o mesmo povo? Nós vamos aprender aqui agora, mediante a Bíblia, quando cada nome desse foi dado ao povo que hoje é conhecido como povo de Deus, como povo judeu na face da terra. Amém? O nome hebreu vem do hebraico, Ivrim, que significa povo do outro lado do rio. Esse povo era um descendente de um dos filhos de Noé. Noé teve 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. E esse povo que veio do outro lado do rio eram descendentes de Sem, um dos filhos de Noé, que atravessaram o rio Eufrates, tá? Conforme o dicionário universal bíblico, tá? Eles, quando atravessaram o rio Eufrates, eles receberam o nome de Eber, que significa povo do outro lado do rio, fazendo referência ao rio Eufrates, certo? Lá na frente, esse povo hebreu teve o nome mudado para israelitas. Os irmãos lembram que Abraão, quando ele vem de Ur dos Caldeus, ele é descendente de Eber, que é um povo que veio do outro lado do rio Eufrates, tá? E ele tem 2 filhos, Isaque e Ismael.
Ismael, da descendência de Ismael, nascem os ismaelitas. E na descendência de Isaque, que gerou 2 filhos, o Esaú e o Jacó, lá na frente, no livro de Gênesis, vamos aqui pegar a Bíblia, vamos ler juntos. No livro de Gênesis, no capítulo Gênesis, primeiro livro da Bíblia, no livro de Gênesis, no capítulo 32, Jacó, filho de Isaque, aquele que gerou também a Esaú. Jacó, ele fugindo do seu irmão Esaú, por causa da sua primogenitura, que ele tinha usurpado de Esaú, permissão de Deus, mas isso vai ser uma outra época para nós falarmos, um outro estudo, tá? Esaú, quando ele vem fugindo de Labão, de Esaú, e lá na frente, ele já voltando do seu cativeiro que ele passou, da escravidão que ele passou na mão de Labão, seu sogro, ao qual ele trabalhou 14 anos pelas 2 filhas, uma chamada Léa, outra Rebeca, e depois mais 6 anos para poder fazer salário, para não voltar de mãos vazias para sua terra de volta. Ele trabalhou 20 anos para Labão, e quando ele vai voltando em um lugar chamado Val de Jaboque, ele luta com um anjo. Livro de Gênesis, capítulo 32, no versículo 25 diz assim: e vendo que não prevalecia contra ele, o anjo, tocou a juntura da sua coxa e se deslocou a juntura da coxa de Jacó, lutando com ele, e disse: deixa-me ir, porque já a alva subiu. Porém ele disse: não te deixarei ir, se me não abençoares. E disse-lhe: qual é o teu nome? E ele disse: Jacó. Então disse: não se chamará mais o teu nome Jacó, mas Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. A partir desse dia, irmãos, Jacó tem o nome mudado por uma bênção de Deus, tá? Depois desse encontro dele com o anjo, e o nome dele é mudado para Israel. De Jacó nasce as 12 tribos, e as 12 tribos passam a ser reconhecidas como israelitas, tá? Mediante a mudança do nome de Jacó depois que lutou com o anjo. Mais tarde, irmãos, o nome desse povo é mudado novamente, e eles passam a se chamar de judeus. Quando foi isso? Quando aqueles que retornaram do cativeiro babilônico, com Esdras e Neemias, a maioria deles eram descendentes, irmãos, de Judá, e moravam numa região chamada Judéia. Então, como a maioria deles pertenciam à única tribo, que era a tribo de Judá, quando houve a divisão do povo do sul e o povo do norte, aonde uma parte do povo de Israel, das tribos de Israel, se corromperam contra Deus, se misturando com casamentos ilícitos, doutrinas ilícitas, deuses ilícitos, deuses estranhos à fé. Um povo ficou íntegro diante de Deus, guardando o mandamento, guardando a palavra, e não se corromperam. E esse povo, irmão, era o povo da tribo de Judá, morando eles também em uma parte da Judéia. Mais na frente, essa região, esse povo
passam a ser conhecidos como judeus, por serem da região da Judéia e por serem da tribo de Judá. Então, quando ouvimos falar sobre o povo judeu, quando ouvimos falar sobre o povo israelita, quando ouvimos falar sobre o povo hebreu, está se referindo a descendentes de Abraão através de Jacó, o seu filho que gerou as 12 tribos. Sabendo, porém, irmãos, que nós somos hoje reconhecidos como israelitas espirituais, porque a salvação ela veio para o judeu, veio para o povo hebreu, veio para o povo de Israel. Mas nós vemos que quando é para se escolher o Messias na morte de cruz, para não passar pelo sacrifício da morte de cruz, o que seria impossível, que para isso ele foi enviado, se escolheram Barrabás, tá? E a partir desse momento, irmão, a porta da graça, no caso a salvação, saiu dos judeus para o povo gentil, e por isso, através do apóstolo Pedro, que prega primeiro para Cornélio, que era gentil, e depois com o ministério do apóstolo Paulo, é que o evangelho chega até nós. Mas isso não nos dá o direito, irmãos, de acharmos que nós somos os únicos detentores da salvação, porque a palavra de Deus também no livro de Romanos, capítulo 11, fala que o Senhor não abandonará o povo de Israel. Tá? Vamos abrir a Bíblia no livro de Romanos, capítulo 11, e vamos entender um pouquinho dessa passagem para que ninguém abra a boca para dizer que hoje nós somos israelitas espirituais e que o povo de Israel não tem mais direito à salvação. Não é isso que a palavra nos ensina. A palavra nos diz assim: digo, pois, porventura rejeitou Deus o seu povo? De modo nenhum, porque também eu sou israelita da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou seu povo que antes conheceu. Ou não sabeis o que a Escritura diz de Elias, como fala a Deus contra Israel, dizendo: Senhor, mataram os teus profetas, derribaram os teus altares, e só eu fiquei e busco a minha alma. Mas o que ele diz? A resposta divina: reservei para mim 7.000 varões que não dobraram os joelhos diante de Baal. Assim, pois, também agora neste tempo ficou um resto segundo a eleição da graça. Mas se é por graça, já não é pelas obras, e de outra maneira a graça já não é graça. Pois que o que Israel buscava não alcançou, mas os eleitos o alcançaram. E os outros foram endurecidos. Como está escrito, Deus lhe deu o espírito de profundo sono para não verem, e ouvidos para não ouvirem até o dia de hoje. Então nós vamos entender aqui, irmão, porque a leitura é bem longa, que a salvação chegou até nós porque o próprio Deus permitiu que Israel endurecesse o seu coração para não receberem o Messias, para que o Evangelho chegasse até nós por causa de uma profecia que existe lá no princípio da Bíblia. No livro de Gênesis, no capítulo 1, no capítulo 3, diz assim: e porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente, esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Então, quando foi que a serpente foi ferida na cabeça? Foi ferida quando houve a morte de cruz. Quando há a morte de cruz, irmão, o Senhor está falando ali, o Senhor Deus, que iria no futuro enviar o seu Filho para que morresse na cruz pelo pecado da humanidade. Quando Deus veste Adão e Eva com túnica de pele, onde acontece o primeiro sacrifício, no capítulo 3 ainda, ele está dizendo que o Senhor Jesus vai vir para se fazer de cordeiro e morrer pelos nossos pecados em morte de cruz. Lá no princípio de tudo, irmãos, já era profetizado que o Senhor Jesus viria. E mais na frente, nós vemos quando o Senhor pede para que Abraão saia de junto de seus pais, porque
Abraão, irmão, ele morava em uma região chamada Ur da Caldeia, aonde o povo adorava a lua como Deus. Era um povo idólatra. E o Senhor queria afastar Abraão daquela descendência, daquele povo, porque queria mostrar para ele que só existe um Deus no universo. Mas para isso ele precisava tirar ele da proximidade daquela idolatria de junto dos seus pais. E ele fala assim: e abençoar-te-ei. Capítulo 12 de Gênesis diz assim: ora, o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, né? E tu serás uma bênção, e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então, para que essa palavra se cumprisse, irmãos, precisava que o Senhor Jesus morresse a morte de cruz, o evangelho fosse pregado através de Paulo e Pedro para os gentios, para que as outras nações de famílias da terra também tivessem direito à benção que o Senhor derramou na cabeça de Abraão. Então, o que acontece, irmão? No capítulo 11, como nós estávamos lendo, de Romanos, a palavra de Deus nos diz que os ramos naturais foram quebrados para que nós, que éramos zambujeiros, fôssemos enxertados. Quem é o zambujeiro? O zambujeiro é o povo gentil, que não tinha direito à salvação, não tinha direito à vida eterna, mas que por misericórdia de Deus e por causa dessa promessa de benditas seriam todas as nações da terra, aqueles que crescem no Senhor Jesus seria salvo. Então o Senhor enxertou o zambujeiro, quer dizer, o gentil, na oliveira, que é a árvore da salvação. Só que essa salvação não era do judeu? O que é que vai acontecer no final dos tempos? A Bíblia disse que Deus não poupou os ramos naturais e te enxertou no lugar deles, mas quando eles se arrependerem, poderoso é Deus para voltar a enxertá-los. Porque o Senhor nos diz no livro de Romanos que nós somos inimigos deles por causa do Evangelho. No versículo 29 diz 25: porque não quero, irmãos, que ignoreis este segredo, para que não presumais de vós mesmos que o endurecimento vem em parte sobre Israel, até que a plenitude dos gentios esteja entrado. O que significa? Quando o número dos escolhidos no meio dos gentios se completarem, a Bíblia diz que o concerto com eles será refeito, e todo Israel será salvo. Versículo 26: e assim, depois que a plenitude dos gentios haver entrado, todo Israel será salvo. Por quê? Porque a salvação pertence a eles e foi estendida a nós por misericórdia. Então, irmãos, se nós hoje estamos de pé, se nós hoje estamos servindo a Deus com promessa de vida eterna, essa promessa ela era feita para os judeus e o Senhor te alcançou com misericórdia para que você pudesse ter direito a essa mesma salvação. Então não se soberbeça, não julgue o teu irmão que é mais fraco. Tem muitos que quando vê o irmão caído, o irmão cair, o irmão parar de congregar, ele olha simplesmente para aquele ou para aquela e diz assim: aquele ali não tem mais jeito, pecou, se acabou, perdeu o direito da vida eterna, perdeu o direito da salvação. E não é isso que a palavra de Deus nos ensina, irmão. A palavra de Deus nos ensina que o Senhor Jesus, ele já morreu por todos os nossos pecados. O que você precisa fazer é confessar o seu pecado e deixar, não cometer mais.
E se teu irmão não está tendo força suficiente para se levantar, para se colocar de pé, e você ainda tem essa força dada por Deus, pega no braço do teu irmão, pega no braço da tua irmã e levanta ele. Eu tenho certeza que se ele voltar a andar, ele vai adquirir força novamente. Ele vai ter força para pedir perdão a Deus, para confessar o seu pecado. E confessando o pecado dele já foi perdoado lá na morte de cruz. O que ele precisa fazer é não voltar atrás, é não desistir do Senhor, irmãos. Esse negócio de que morreu, acabou, caiu, pecou, não tem mais jeito, não sou eu que digo, não é você que pode dizer, não tem pastor nenhum que possa determinar a salvação de ninguém. Se você viu ele cair, se você viu ele fraquejar, você tem aqui de dar a mão, porque é isso que o Senhor pede, que nós tenhamos misericórdia. Porque aquele que não tiver misericórdia também não será alcançado com misericórdia. Não é isso que a palavra nos ensina, irmãos? Então, irmãos, hoje nós aprendemos a respeito dos nomes, né? Hebreus, judeus, israelitas, né? Nós aprendemos que a misericórdia de Deus, ela está estendida sobre a nossa cabeça todo momento. Basta somente você se humilhar, basta somente você pedir a Deus, tá? Que lhe alcance com misericórdia, que não lhe deixe para trás, que lhe dê força para levantar de novo. E se você conhece algum irmão, alguma irmã, alguma pessoa que você gostaria de ver ali servindo a Deus do teu lado, e você olha para a vida dela, para a vida regressa dela e achar que não tem mais jeito, diz o Senhor para você, você não tem o direito de julgar ninguém. Pode me pedir o dom que você quiser que eu te dou. Pode me pedir o dom de expulsar demônios, pode me pedir o dom de interpretação de línguas, pode me pedir o dom de ver os espíritos, pode me pedir o dom de curar enfermos, pode me pedir o dom que você quiser, que se você tiver altura, tiver condição de pagar o preço, eu te dou. Mas o único dom que eu não dou a ninguém aqui na face da terra é o dom de julgar ninguém, porque essa cadeira de juiz pertence somente a mim, diz o Senhor. Então a vida de fulano, a vida de ciclano não lhe diz respeito, não me diz respeito. A única coisa que você deve fazer é orar para que ele se restabeleça, para que ele se levante, para que ele confesse o seu pecado e para que ele continue de pé, para poder também um dia ver a face de Deus como ela é. Amém? Então, irmãos, nós vamos pedir aos irmãos também que convide outros irmãos para estarem sempre junto conosco aos dias de terça. Normalmente nós estamos às terças-feiras na igreja do pastor André, no bairro do Tancredo Neves, e os domingos às 8 horas da manhã, onde estiver, Deus traz em frente sempre alguma passagem para poder estar trazendo ao conhecimento dos irmãos, tá? Hoje, devido ao carnaval, não estamos na igreja do pastor André, tá? Mas não deixamos de trazer aqui aquilo que o Senhor colocou em nosso coração para trazermos nessa noite, tá? O Senhor é aquele que não nos deixa vazios. Querendo os irmãos saberem de alguma coisa, tirar alguma dúvida dentro desse assunto que foi dado hoje, nos procuram no particular, no privado também, tá? Se tiver algum assunto em particular que os irmãos queiram também que nós venhamos trazer aqui em estudos, os irmãos passam para nós também, para que a gente possa estar trazendo à frente dos outros irmãos também que nos acompanham nesses dias de transmissão. Que Deus nos abençoe, que o Senhor continue nos dando sabedoria e entendimento para podermos estar trazendo a sua palavra, tá? E nos demais cultos, nas demais transmissões, gostaríamos de ver mais pessoas participando. Amém? Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.